Graça e paz, amados irmãos, a paz do Senhor. Espero que tenham tido um dia abençoado na presença do Pai. Espero também que tenham tido uma noite abençoada e que tenham sentido o cheiro do Espírito Santo nos últimos momentos, nas últimas horas, nos últimos dias. Que Ele seja com todos nós, que Ele tenha sido com vocês, assim conforme Ele tem sido comigo. Então eu agradeço ao Pai pela oportunidade que Ele nos dá. Todo dia estamos aqui presentes a louvar o nome dEle, a clamar a Ele, a falar da palavra dEle e ao mesmo tempo em comunhão por causa dEle. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos então iniciar mais um devocional nosso no dia de hoje. Espero que todos estejam felizes com o Senhor. Assim então iniciaremos com louvor e adoração para que nós estejamos prontos para ouvir a palavra do Pai e ao mesmo tempo para que consigamos dar tempo aos outros irmãos que nos acompanham diariamente para entrar e nos seguirem no dia de hoje. Amém? Vamos então louvar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Deus abençoe a todos aqueles aqui presentes. Espero que tenham passado uma boa temporada em isolamento com Jesus, porque muitas coisas estão paradas, muitas coisas não funcionam, estão com horários terminados, mas Jesus está aberto 24/24 para todos nós. Amém? Glória a Deus. Vamos então iniciar a nossa palavra. Uma palavra conhecida por muitos, mas não sei até que ponto entendida por todos. Hoje vamos falar um pouquinho de Adão. Vamos falar em que aspecto é que nós somos tão parecidos com Adão. Ontem falamos sobre os deveres do cristão e hoje vamos olhar alguns pontos que falharam na vida do Adão e que da mesma forma também acabam por falhar na nossa vida. Mas que muitas das vezes nós já sabemos e temos noção de tudo aquilo que nós não podemos e ainda assim nós vamos cometendo uma falha ou outra. Mas vamos aqui lembrar quem foi Adão, o que ele fez, qual é o propósito de Deus para a vida dele e vamos ver como é que ele desenrolou essa tarefa. Amém? De uma forma rápida e uma breve análise. Deus abençoe a todos. Vamos então abrir as nossas Bíblias aqui agora em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo número 2, versículo número 15. Amém? Gênesis 2:15. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Então, o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe responda. Alguém que o auxilie e lhe responda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe respondesse. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas e fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará o pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Amém? Oremos. Pai, te damos graça por mais um devocional nosso no dia de hoje aqui. Pai, abençoa cada um de nós aqui presente. Dá-nos entendimento, dá-nos discernimento, dá-nos a tua sabedoria, Deus Pai, para que possamos exprimir os detalhes desse texto que acabamos de ler, consoante a tua sabedoria, Deus Pai. Que não seja o nosso entendimento físico, mas que venha verdadeiramente de ti, ó Pai. Enche-nos com a tua graça, com a tua presença, Deus Pai, com o teu Espírito Santo, Pai, para que assim então possamos fluir na fala, Pai. Usa-me nesse instante e dá também os teus ouvidos, Pai, para aqueles que nos ouvem nesta noite ou nesta tarde, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Entramos então aqui agora no assunto em que nós acabamos por olhar que Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele. Da mesma forma, eu posso entender que Deus colocou a nós humanos aqui na Terra para cuidarmos dela. Só que muitas das vezes, em vez de nós cuidarmos, o que é que nós acabamos por fazer? Acabamos por destruir a Terra que Deus nos deu. Muitas das vezes eu nem falo na Terra por si só, no planeta Terra, mas muitas das vezes acabamos por destruir a casa que o Senhor nos deu, a família que o Senhor nos deu, a igreja que o Senhor nos deu, o país que o Senhor nos deu, quando nos é dado para cuidar. E em todo tempo, a vida é feita de regras. E quando Deus pega e faz a sua criatura primogênita, Deus pega e faz e cria o homem. Deus criou Adão com as suas próprias mãos. Deus criou Adão. E a Bíblia diz que ele deu o sopro da vida. E então Adão ganhou vida. E da vida que Adão ganhou, a única coisa que Deus lhe diz para não fazer é exatamente o que ele faz. A única coisa. Deus deixou aberto para Adão fazer o que ele quisesse. Deus ainda deu a possibilidade a Adão de dar nomes aos animais e a todo ser vivente. Mas ele pediu uma única coisa a Adão, que era que não comesse do fruto da árvore do conhecimento entre bem e o mal. Porque se assim fosse, certamente ele morreria. Isso significa dizer que Deus, quando faz o homem, automaticamente ele não tem a ideia de eu vou criar o homem e ele vai ter um tempo de vida específico. Não. Deus, quando cria o homem, Deus cria companhia. Deus queria que nós fôssemos retos em todo o tempo. Mas ainda assim, mesmo nós sendo inocentes, ou melhor, Adão sendo inocente, ainda assim ele conseguiu errar. Por quê? Porque foi aliciado. Então aí eu te digo, meu irmão, quantas das vezes nós sabemos o que é certo, o que é errado, e aí vem uma situação e somos aliciados. E nós sabemos que aquilo é errado, mas ainda assim somos aliciados. E existem vezes que nós conseguiremos vencer. Mas existem vezes em que nós iremos verdadeiramente cair. Mas em todo tempo, o que Deus quer é que nós levantemos e o amemos. Mas, sem chegar até nesse ponto ainda, voltando lá para trás, Deus pega e dá uma tarefa a Adão. Adão pega e ele começa a sua vida, e Adão tinha várias qualidades, e Adão teve várias realizações, muitas delas a qual nós gostaríamos de ter. Amém? Primeiro, ele foi o primeiro ser humano no mundo. Quem não gostaria de ser o primeiro? Ele foi aquele que foi criado com as mãos do Pai. Ele foi criado com as mãos de Deus. Ainda assim, nós olhamos a Adão também como a primeira pessoa, a imagem e semelhança de Deus. Adão pegou e teve um relacionamento pessoal. Eu nem vou usar aqui a palavra íntimo, mas digo pessoal com Deus. Deus descia ao jardim e falava com Adão. Adão teve um relacionamento pessoal com Deus. Mas ainda assim, ele falhou. Ainda assim, ele falhou. Porque nós somos carne. Infelizmente nós somos carne, mas nós devemos militar em todo o tempo com a nossa carne. Eu erro, eu sei que cada um de nós aqui é pecador. Mas em todo o tempo, Deus nos alerta que Ele é amor e é maior que tudo isso. Amém? Adão pegou e viveu lá no jardim do Éden durante um determinado tempo.
E enquanto ele viveu, ali naquela região, Adão era jardineiro, Adão era agricultor, Adão tinha todas as profissões que naquele tempo, ou melhor, que naquela altura, ele necessitava de ser para conseguir ter uma vida normal. E então, quando Deus olha para Adão e ele nota que Adão, teria muito trabalho, Deus pega então e dá-lhe uma auxiliadora. Amém? Por quê? Porque Adão teria muito trabalho com a terra, com os animais, com tudo aquilo. E Deus fala, não é bom que o homem esteja só. Por isso ainda hoje nos é dado uma auxiliadora, uma esposa, e a esposa é dado um marido para que os dois se completem, para que tenha equilíbrio. Agora nós nos perguntamos, por que que nós, seres humanos, temos duas pernas? Será que com uma perna nós teríamos equilíbrio? Será? Quantos de nós na nossa infância assistimos o Sítio do Pica-Pau Amarelo e ali tinha o Saci? E nós vimos que o Saci, ele tinha uma perna e ele não tinha equilíbrio. Ele lutava para ter o equilíbrio. Mas nós, com duas pernas, nós temos equilíbrio. E assim, dessa forma também dizer que quando existe um homem e uma mulher para tomar uma decisão, quando existem duas cabeças a tomar uma decisão, a decisão ela vai ser avaliada em dois sentidos e em dois parâmetros para então ter uma decisão final mais sensata possível. Esse foi o pensamento de Deus, acredito eu, naquela época, quando ele olha para Adão e vê que Adão estava só. E que não é bom, não seria bom que o homem vivesse só. Amém? Então, levando tudo isso em conta, aqui no versículo 21 diz: Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia sido tirada do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. E o homem, na sua satisfação, Adão, na sua satisfação, ele diz: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão não tinha com quem conversar, Adão não tinha com quem partilhar experiências, porque todos os seres viventes que estavam ali eram animais. Eis o motivo pelo qual Adão pega, olha, exclama: essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, porque ele não tinha alguém parecido fisicamente a ele. Cada um ali tinha a sua fisionomia, mas Adão, ele sentiu-se feliz por ver alguém que tivesse exatamente aquilo que ele tinha. Amém? Levando isso em conta, Adão, ele pegou com a sua mulher. Deus havia dado uma tarefa, que era Adão pegar e controlar e reinar, e que a mulher seria a sua auxiliadora. E naquela época, naquela situação em específico, Adão e Eva eram inocentes. Por isso é que Deus diz, Jesus nos diz que nós temos de ser inocentes como crianças para as coisas do mal. Não devemos praticar o mal. Nós hoje, infelizmente, nós perdemos essa inocência. Mas temos consciência daquilo tudo que nós fazemos. Por quê? Porque Adão desobedeceu a ordem divina. Quando Adão entra e desobedece a ordem divina, automaticamente ele vai e ganha um alerta de o que é certo, o que é errado, e os seus olhos abrem. Quando os seus olhos abrem, a responsabilidade é maior. Amém? Por isso é que muitas das vezes a Bíblia nos mostra, ainda no Novo Testamento, que a condenação daqueles que não têm conhecimento é diferente da condenação daqueles que têm o conhecimento. Ainda ontem eu citei esse ponto. E dei um exemplo quando lá em Mateus nos diz
que aqueles que pregam de forma errada, aqueles que são falsos profetas e que enganam os outros, a condenação desses seria maior. Por quê? Porque eles têm noção do que estão a fazer e têm consciência de que aquilo é errado. Por isso devemos ter muita cautela quando se trata de falar sobre o Pai. Amém? E naquele ponto, Adão deveria continuar a ser inocente. E assim todos nós hoje teríamos acesso à vida eterna sem termos de provar a morte. Porque Deus diz, no dia em que comeres daquela árvore do conhecimento, certamente morrerás. Amém? Por esses dias, eu assisti um filme em que me trouxe uma imagem de quem era Adão naquele tempo até certo ponto. De o que é a inocência de um adulto. Acredito que muitos de vocês aqui acabaram por assistir o Milagre na Cela 7. E então, nós vemos ali um pai que verdadeiramente era inocente para muita coisa. Por quê? Porque ele tinha alguns problemas de saúde. Mas a inocência dele era tamanha, que em todo momento, enquanto o xingavam, enquanto o condenavam, ele ainda assim sorria. Ele ainda assim era misericordioso. Ele ainda assim era bondoso. Por quê? Porque a inocência dele era tamanha. Amém? E agora, olhando para tudo isso, vemos que Adão pega e quando ele olha e ele ganha consciência de que tudo que ele havia feito naquele momento, quando come da árvore proibida, era errado, automaticamente eles se dão conta que estavam nus. Automaticamente eles pegam e ganham consciência do certo e errado de uma proporção muito alta. Acontecendo isso, Adão pega e quando Deus vem e pergunta por que ele havia feito isso, Adão pegou e simplesmente entrou no modo do ser humano de hoje, que é mentir ou então culpar alguém para fugir de uma responsabilidade. Amém? A Bíblia nos mostra que lá em Gênesis 3:12, e eu gosto muito de enfatizar essa fala, que é quando Adão pega e diz, não, a mulher que tu me deste, essa me deu o fruto para comer. Eu penso naquele momento, Adão quando diz isso para Deus, a mulher que me deste, deu-me do fruto para comer, eu entendo que na mente de Adão passava, não. Viste, Deus, se eu não tivesse uma mulher, se calhar eu não erraria. Se eu não tivesse sido influenciado por ela, eu não haveria de errar. Por quê? Porque naquele momento Adão já tinha conhecimento das coisas, do bem e do mal, e era provado que certamente ele morreria, e então daí para frente a mente de Adão começa a funcionar de uma forma de um turbilhão. Ou seja, raciocinando o que é certo, o que é errado, o que é mentira e mais alguma coisa. Pensando ele que Deus ainda assim não conseguiria sondar o seu coração. Que Deus não conseguiria ver tudo aquilo que aconteceu no momento em que aconteceu. E Deus vê tudo. Deus vê tudo. Amém? Ainda assim, mais lá para frente, porque Adão teve filhos, e houve uma situação entre dois filhos de Adão e Eva, Abel e Caim, aonde um mata o outro, e quando Deus vem perguntar, o filho tenta mentir a Deus também. Por quê? Porque ele já estava com o pecado dentro dele, porque o pecado já tinha sido instaurado na terra pelo seu pai, Adão. Automaticamente ele tenta mentir a Deus, a dizer que não viu o irmão, que o irmão estava por aí. E quando Deus fala que o sangue do irmão clamava naquele momento. Amém? Então, o que vos quero mostrar aqui hoje é que da mesma forma que Adão fugiu responsabilidades, que Adão
não assumiu culpas, que Adão, juntamente com Eva, trouxe o pecado para o mundo, nós, no dia de hoje, nós temos a oportunidade de pegar e desfazer tudo isso. Como? Deus nos dá essa oportunidade a partir do momento em que Ele desfaz o pecado de Adão e Ele envia o seu Filho Jesus aqui para a Terra para cobrir todo o erro que Adão tinha feito, para que a humanidade volte ao primeiro amor e se encaixe no plano perfeito. E se encaixe no plano inicial. E se encaixe no plano de Deus, que era todos vivermos aqui na terra eternamente. Por isso Jesus veio para poder pegar e restaurar essa situação. Por isso Jesus veio e, diferente de Adão, ele não pecou. Ele venceu o pecado. Venceu a morte. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra, lá em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Então, se Jesus não pecou, ele venceu a morte, como todos nós sabemos. E automaticamente ele ganhou o direito à salvação de todos nós. Ganhou a chave do inferno, ganhou a chave da morte. Ele voltou a receber todos os troféus que estavam à espera que Adão assim o fizesse. Mas infelizmente Adão não o fez. Então, meus irmãos, no dia de hoje eu pergunto, por que nós, muitas das vezes, ainda entramos num transe de agir como Adão? Se nós já temos Jesus como referência melhor. Por que nos damos ao trabalho de falhar conforme aconteceu no início da criação? Quando vimos que a falha de Adão levou a ira de Deus, que fez destruir a terra lá nos dias de Noé. Por causa do pecado que havia no mundo. Ainda assim, Deus é misericordioso, destrói a terra, mas não destrói a humanidade. Pega, separa os humanos que tinham coração para Ele, restaura, mas ainda assim, após o dilúvio, após a restauração da terra, o homem continua a pecar. O homem continua a errar. Ainda assim, tamanha misericórdia, Ele pega e nos envia o Redentor. Mas ainda assim, o homem continua a errar. O homem continua a pecar. Somos falhos, sim. Mas Deus nos mostra em todo o tempo que quando há arrependimento, nós simplesmente mudamos algumas atitudes. E nós pegamos porque Ele não está importado com o pecado e sim com o pecador. Por isso, Ele me perdoa e Ele te perdoa. Por isso também nós devemos perdoar os outros. Para que nós também, todavia, sejamos perdoados. Amém? E assim foi a trajetória de Adão. Adão foi designado para ser aquilo que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra. Mas ele falhou. Ele falhou. Assim conforme nós. Não vou dizer alguns, porque todos nós somos pecadores. Nós temos falhado. Mas todavia, Jesus vem, Ele está do nosso lado para nos levantar quando nós caímos. Todavia, Ele está conosco para nos lembrar de que Ele é luz, para nos lembrar de que Ele é salvação, para nos lembrar que Ele guia os nossos passos quando assim nós damos liberdade a Ele para nos guiar. Outrora, o povo no Antigo Testamento não teve a sorte de ter um guia 24/24. Porque naquela época Deus escolhia pessoas para falar. Deus escolhia profetas para falar. Existiam sacerdotes para liderar. Mas todavia, após isso, quando termina a lei e se inicia a graça, Deus deixa o Espírito Santo com cada um de nós e disponível para aquele que quiser ouvir e ser guiado pelo Espírito.
Todavia, Deus pega e nos abre o caminho para o céu. Glória a Deus. Deus nos abre o caminho para a salvação. Deus nos abre o caminho para fugir do pecado e o caminho para uma nova realidade. É isso que Deus faz. É isso que Deus nos faz em todo o tempo. Deus nos dá o caminho para uma nova realidade. Porque Deus, em todo o tempo, Ele é misericordioso. Ele provou isso lá no início. Adão pecou, Deus expulsou Adão. Não matou Adão de imediato. Caim pecou, Deus pegou e colocou um sinal em Caim para que ele pudesse sentir o peso no seu coração de tudo aquilo que ele havia feito. Mas todavia não o matou. E ainda colocou um sinal a Caim para que todo mundo soubesse quem ele era e para que ninguém o tocasse. Porque aquele que tocasse em Caim ou que tentasse matar a Caim, esse seria amaldiçoado. Então te pergunto, meu irmão, não houve misericórdia naquele tempo? Todavia, hoje, a misericórdia do Senhor é ainda maior. Porque nós vemos hoje pais a matarem famílias, irmãos contra irmãos a matarem uns aos outros. E em todo o tempo, Deus pega e chama a nós para que nós entremos num arrependimento profundo e que verdadeiramente olhemos para Ele e que o amemos. Porque Ele está preocupado com o amor. Ele está preocupado com o amor, Ele não está preocupado com nossos erros, meu irmão. Porque se assim Ele estivesse, aquele ladrão que estava lá na cruz com Jesus, Jesus não o perdoaria. Ele não receberia perdão. E Jesus em algum momento haveria dito aquelas palavras que são conhecidas por todos nós, até por aqueles que não são seguidores de Cristo. Palavras essas que diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas por quê? Porque Deus viu o coração daquele ladrão. Deus viu o arrependimento profundo naquele ladrão. Deus viu que ele não queria e não se alegrava de tais coisas que ele tinha feito. E até no último instante, nós temos a oportunidade de fazer uma reviravolta e dar o primeiro passo a dizer: eu aceito. Eu aceito o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador. E eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos para me salvar. Glória a Deus! Eu creio. Você crê, meu irmão? Se você crê e você ainda não é batizado, você ainda não tem nenhuma ligação sincera com Deus, ou então, se você pegou e você vai à igreja, você caminha, você faz tudo isso, e você ainda não proclamou palavras com tua boca de que aceitas o Senhor Jesus como teu único Senhor e Salvador, conforme a Bíblia nos mostra, lá em Romanos 10:9, faça agora. Faça agora e a tua vida será transformada. Porque assim diz a palavra do Senhor: se tu creres e fores batizado, automaticamente serás salvo, diz a palavra do Senhor. Se creres e fores batizado, serás salvo. Amém? Batizado. Crer. Isso Deus espera de nós. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra de hoje, então, meus irmãos. Aonde nós vimos, aonde esteve Adão, aonde estamos nós. Agora, eu deixo essa pergunta para o teu coração. Será que nós queremos estar aonde esteve Adão? Ou será que nós queremos estar aonde está Cristo? Meu irmão, qual é a tua decisão? Na noite de hoje, eu te digo, ora a Deus e peça a Ele para mover o teu coração. E ainda hoje terás essa resposta no teu coração. Amém? Glória a Deus. Vamos então entrar
numa atmosfera de louvor e adoração para aqueles que não entenderam a palavra, para aqueles que querem mais, para aqueles que têm opiniões sobre a palavra, para aqueles que querem aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Aqui estamos nós. Então, louvemos ao Senhor por isso. Mas também digo, para aqueles que irão nos deixar agora, amanhã, sábado não teremos, mas no domingo, às 19h15, a partir das 19h15, estamos aqui para proclamar mais uma vez a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos então louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ei, Deus. Vamos aqui. Vamos entrar no Senhor com um lugar secreto no nosso templo, no lugar que só Ele conhece, que é nosso, mas até mesmo nós desconhecemos. E nos encontremos ali com o Pai nesse momento. Aleluia. Pai, eu amo tua presença. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais longe.
Meus irmãos, só para relembrar que estamos às 19, amanhã será 19 horas do horário do Brasil, da Luanda, e 15 horas do horário do Brasil, 19h15. Amém? Então, até agora não há perguntas, então vamos louvar ao Senhor com mais um louvor, e assim então iremos encerrar o nosso devocional de hoje. Amém? Glória a Deus. Aqui vem uma pergunta. O que é que Deus pretendia nos ensinar quando criou Adão? Sobre ter intimidade com Ele ou obedecer? Desculpa. O que é que Deus pretendia nos ensinar quando criou Adão? Primeira pergunta. Sobre ter intimidade com Ele. Segunda pergunta. E obedecer só a Ele. Terceira pergunta. Ou algo mais. Amém. Irmã Silvia, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Vamos lá. Deus, quando criou Adão, Ele pretendia que Adão fosse exatamente uma companhia para ele. Deus queria que Adão fosse uma criação exemplar. Deus não criou o Adão para viver em pecado. Pelo contrário, Deus criou Adão para viver em luz. E quando Deus cria Adão, era para ele fazer luz aqui na terra. Amém? Sobre ter intimidade com ele. Deus tinha uma intimidade com Adão. Deus tinha uma intimidade com Adão. Mas essa intimidade, ela se quebra a partir do momento em que Adão peca. Da mesma forma acontece nos dias de hoje. Deus, quando nós buscamos, nós conseguimos ter intimidade com Deus. Mas cada vez que nós pecamos, essa intimidade se rompe. Por isso é que é necessário que haja o arrependimento e a busca da intimidade novamente para que haja reconexão. Como é que posteriormente a Adão acontecia lá no povo de Israel, ainda no Antigo Testamento? A Bíblia nos mostra em todo o tempo que eles, quando houvessem pecado, eles tinham que fazer expiação de pecados e eles rasgavam as vestes. Automaticamente eles pegavam e sacrificavam um animal. Tudo isso em demonstração de arrependimento, para que Deus voltasse a olhar para eles, para que eles fossem purificados. Então, da mesma forma, Deus queria que Adão fosse obediente a Ele. Sim, só a Ele. Aqui a pergunta a seguir. Só a Ele. Adão teria que obedecer a Ele, ao Senhor. Mas Deus nunca quer que nós vamos obedecer a Ele com uma arma apontada na cabeça. Por isso é que Ele nos dá o livre arbítrio. Amém? Deus podia ter feito Adão sem a necessidade ou uma capacidade ou uma falha, podemos assim dizer que seria uma falha no sistema de Adão, mas aquilo não era uma falha no sistema de Adão. Deus podia criar Adão sem a opção de errar? Poderia sim, poderia. Mas em todo o tempo, Deus queria que Adão fosse obediente a Ele, porque Deus tinha planos maiores para ele. E Ele queria que Adão fosse obediente a Ele e no amor, na inocência. Porque se Adão fosse obediente ao Pai, ele continuaria inocente. E o amor dele seria o mesmo. Agora, quando existe maldade e conhecimento de certas coisas no coração, automaticamente limita a pessoa de exercer amor. Por quê? Porque aí tu já vais ter o coração cheio de outras coisas. Quando um coração inocente de criança, ele é 100% amor. Um coração de adulto, ele tem amor e também tem ódio. Ele tem várias questões ali presas e complexas naquela situação. Amém? Outra pergunta. Deus mandou seu Filho amado para completar o que Adão não completou. Jesus nos deu abertura para chegar a Deus sem precisar de ninguém.
mas as pessoas não conseguem chegar a Deus e ficam presas em seguir o padre ou o pastor ou o irmão que tem intimidade. Como mudar essa situação? Mudar essa situação é amar a Deus. Porque se amar a Deus, você vai procurar conhecer a Deus. Conhecendo a Deus, você vai saber o que é que agrada a Deus, o que é que não agrada. Quais são os deveres, os nossos deveres perante a palavra de Deus e quais são os nossos deveres perante os homens. Até porque, quando Jesus vem, em todo o tempo, ele demonstra uma flexibilidade e uma analogia para o seguinte. Quando lhe é perguntado se sendo ele, se eles ainda teriam que pagar impostos. Aonde Jesus é sábio e diz, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Em momento algum, o que é de Deus pode chocar com o que é de César. Cada um tem as suas regras e cada uma das regras é para ser cumprida. Mas quando César não vai de encontro àquilo que Deus quer, meu irmão, aí nós temos que fazer aquilo que Deus manda. Por quê? Aí surge a pergunta. Porque Deus é soberano e Ele está em primeiro lugar. Amai a Deus em primeiro lugar para que todas as coisas vos sejam acrescentadas ou acrescidas, diz a palavra do Pai. Então, nesse contexto, Deus não pede para que nós sigamos de olhos vendados o nosso líder, o nosso governo. Pelo contrário, Deus fala, ore pelo governo, ore pelas autoridades. Isso nos mostra lá em 1 Pedro 2, versículo 11, em diante, até o 18. Mas agora, num outro contexto, nós temos hoje, e vimos hoje isso em muitas igrejas, conforme a irmã que citou, pessoas que seguem ao padre ou ao pastor. Perdão. Deus coloca essas autoridades ali para te instruírem. Mas para instruírem como? Consoante a sua mentalidade? Não. Consoante a palavra do Senhor. Isso é como quando nós vamos para a escola. Nós vamos para a escola, o professor pega e ensina a matéria, e nós temos um caderno e temos um livro que guia o professor para nos ensinar a matéria. Da mesma forma, um padre ou um pastor tem a Bíblia que o deve guiar para ele nos ensinar a palavra de Deus. Mas nós devemos seguir o livro, a Escritura Sagrada, como nosso verdadeiro guia, para assim então conseguirmos ver o que é certo, o que é errado. Por quê? Porque essa autoridade é um homem como nós. Essa autoridade é um simples ser humano. Então ele pode falhar. Pode falhar. E isso é bem notório quando nós olhamos e vemos aqui um aspecto importante. Nós olhamos para Adão. Adão não teve mãe, mas Adão teve Deus para lhe guiar. E ainda assim, Adão errou, porque ele quis errar. Agora, nós hoje temos pai, temos mãe, temos amigos. Adão não tinha amigos, os amigos de Adão eram os animais. O único amigo ciente de Adão era Deus. Tirando Deus eram os animais e posteriormente a Eva. Nós hoje temos tudo isso. Temos a Bíblia Sagrada e ainda assim temos a experiência que Jesus veio e nos deixou e nos guiou. Mas ainda assim nós falhamos. Aí eu pergunto, será que nós temos motivo para falhar? Ou nós continuamos a ir para a parte que Adão conectou ao ser humano quando ele ativa o pecado, e que é a parte da burrice ou ignorância. Por quê? Porque ele ignora tudo aquilo que Deus lhe tinha dito e simplesmente faz a única coisa que Deus lhe disse para não fazer. E assim somos nós no dia de hoje. Nós temos que agir. Até o apóstolo Paulo, quando escreve as cartas, ele ainda diz, sejam seguidores de Cristo, assim como eu. O apóstolo Paulo diz isso. E ele é inspirado por Deus para escrever 13 cartas no Novo Testamento. E nós? Vamos seguir um líder que não tem nenhuma carta aqui? Ou será que tem
escrito um apócrifo que eu desconheço. Mas em todo o tempo, o único livro que eu conheço, que é sagrado e que é reto e que não tem falha e que ainda assim se auto-interpreta, meu irmão, é a Bíblia Sagrada de Deus. Esse sim é um guia. Esse sim se auto-interpreta. Esse sim não tem falha. Por quê? Porque ele é inspirado diretamente do próprio Deus. O próprio Deus deu as palavras para conter nesse livro. Por isso é que tem a Bíblia Sagrada. Podemos olhar isso, não sei se os irmãos têm conhecimentos, mas existem outros livros que supostamente alguns filósofos, alguns arqueólogos e outras pessoas acreditavam que poderia fazer parte da Bíblia Sagrada. Mas não faz por quê? Porque tais livros não foram inspirados consoante a vontade de Deus, não foram inspirados por Deus. Mas foram escritos sim. E muitos deles são usados como história. História de Israel, temos muitos casos. Como é, por exemplo, o livro de Macabeus. O livro de Macabeus narra uma guerra lá da história do povo de Israel. Amém? Então, sigamos aquilo que nos escreve a Bíblia. O que o pastor ou o padre nos diz tem que ir de encontro àquilo que está escrito na Bíblia. Caso não esteja escrito na Bíblia, é heresia. Porque Deus também, sejamos atentos a isso, Deus também nos dá experiências particulares espirituais. Mas quando Ele quer dar experiência, Ele dá a cada um de nós. A cada um de nós tem a sua experiência com Deus. Aquilo que é para nós seguirmos, todos nós, está escrito aqui. Amém? Não sei se respondi a pergunta da irmã, se fui muito extenso, mas isso é aquilo que nos mostra a palavra. Amém? Se existir mais alguma dúvida, se a irmã tiver uma outra pergunta, esteja à vontade, Deus lhe abençoe para poder expor aqui a questão. Enquanto isso, louvemos ao Senhor. Glória a Deus. A paz que excede todo entendimento vem de Deus. Quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Amém, irmã? Pode falar. Misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor. Glória a Deus, Balbina. Amém. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício, hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor. Que amor é esse? Aleluia. Que amor é esse? Graça incalculável. Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim.
Aleluia. A pergunta da irmã é: se Deus é tão misericordioso e nós temos a oportunidade de voltar para Ele sempre que tivermos, sempre que erramos, por que é difícil voltar? Porque sentimos que as pessoas que estão na igreja nos reprovam e nos reprovam. Ok. E nós o tempo todo reprovam e nos mostram o tempo todo o erro. Eu vou repetir a pergunta. Se Deus é tão misericordioso, nós temos a oportunidade de voltar para Ele sempre que erramos. Por que é difícil voltar? Minha irmã, difícil é voltar respondendo essa primeira pergunta e já então dou continuidade. Difícil é voltar porque o nosso coração é orgulhoso, é falho e muitas das vezes acredita que Deus pega e que Ele não vai nos perdoar por falta de conhecimento. Ou então, existem pessoas também que acreditam que tudo aquilo que você faz, Deus vai te perdoar. Porque Ele tem que te perdoar. Mas não é bem assim que funciona. Existe ainda um único pecado, que é eterno e que Deus não perdoa. E o único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia ao Espírito Santo. Então, se o teu pecado não foi blasfêmia ao Espírito Santo, minha irmã, pega e simplesmente vai ao joelho do Pai. Vai aos pés do Pai. E assim, Ele irá te perdoar. Porque a Bíblia nos mostra lá em Marcos, capítulo 3, versículo 29, que o único pecado que não tem perdão é exatamente o pecado da blasfêmia ao Espírito Santo. Continuando. Por que sentimos que as pessoas que estão na igreja nos reprovam e nos mostram o tempo todo o nosso erro, em vez de nos acolher e mostrar esse amor que se diz ser de misericórdia e incalculável, que é o amor de Deus? Porque tais pessoas estão na igreja, mas não estão em Cristo. Porque se verdadeiramente vivessem os frutos do Espírito, saberiam que o amor é o primeiro deles. E que o amor é o caminho para tudo. E que Deus é amor. E que ainda assim, Deus ama o pecador e não o pecado. E quando Deus te expõe que ama o pecador e não o pecado, meu irmão, é porque Ele te mostra que Ele está nem aí para as coisas que você fez, se verdadeiramente você se arrepender e deixar e voltar para Ele. Amém? A outra pergunta é: será que estamos a viver um evangelho diferente do evangelho verdadeiro que está escrito? Sim, minha irmã, com certeza. Ou melhor, eu diria que não se está a viver um evangelho. Está-se a viver uma fantasia. Porque o evangelho é aquele que está escrito. Amém? E a outra pergunta. Graça e paz, irmã Balbina. Nós somos descendentes de Adão. Como ter um compromisso com Deus sem cair nas tentações? Minha irmã, a Bíblia te mostra que tereis tentações, tereis provações, mas tem de bom ânimo, porque Deus venceu o mundo. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós somos descendentes de Adão, sim. Nós somos pecadores como Adão, sim. Mas diferente de todos os outros que viveram antes de Cristo, Deus nos dá a redenção através de Jesus Cristo. E eles não tiveram isso, mas nós temos a graça. Por isso é que nós vivemos hoje no tempo da graça e não no tempo da lei. Porque hoje, graças a Jesus, nós temos a capacidade e a possibilidade de nos redimirmos com Deus, nos arrependermos e de voltarmos diretamente à ligação e intimidade com Ele. E a pergunta a seguir é: como ter um compromisso com Deus sem cair nas tentações? E a Bíblia te responde isso, minha irmã, em 1 Coríntios 11, quando diz que Deus não te dá tentação sem escape. Assim diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 11, se eu não estou em erro. Deus não te dá tentação sem escape. Amém? Só olhar aqui. Temos acertado aqui 1 Coríntios 11.
Deus não te dá tentação sem escape. Primeiro aos Coríntios. Irmã, eu vou procurar aqui só para confirmar. Se puder abrir aí, abra. Mas enquanto isso, vou deixar a correr o louvor e já vou confirmar. Que é 1 Coríntios 11, mas a resposta é essa. E está escrito, eu vou lhe mostrar já. Que Deus não te dá tentação sem escape. Então, tudo aquilo que acontece na tua vida, toda a tentação que aparece, Deus te dá o escape. E o escape é pela palavra dele. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Seguindo louvor. E já volto aqui. Amando graça em mim, eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para... Amém, irmã Balbina. Assim diz a palavra do Senhor. É 1 Coríntios 10, versículo 13, e não 11. É 1 Coríntios 10, versículo 13, que assim diz. Aos 12, assim diz. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar, diz a palavra do Senhor. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Amém? Glória a Deus. A outra pergunta é: só conseguiremos vencer as tentações quando focarmos a nossa vida em viver a palavra de Deus em todas as áreas, matando a nossa carne, os desejos carnais diariamente. Amém. É isso sim. Amém, irmã Silvia? A resposta é essa sim. Mas, biblicamente falando, em outras palavras, Deus aqui nos adverte para que nós não tenhamos um subterfúgio e dizer que não conseguimos sair. A palavra nos mostra e nos diz. A palavra nos mostra e nos diz que não há tentação sem escape. Amém? Glória a Deus. Obrigado, irmã Silva, por complementar aqui a palavra do Senhor. Amém. Eu não compreendo tamanha bondade que Está sobre mim. eu desconheço um outro amor assim. Aleluia. Glória a Deus. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Eu quero mais desse amor, quero
Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos. Acredito que hoje foi um devocional bem produtivo para todos nós. Agradeço por estar aqui conosco. Vamos então orar para encerrarmos o dia de hoje. Amém? Não se esqueçam, amanhã não teremos devocional. No domingo estaremos aqui a partir das 19h15, horário de Angola, 15h15, horário do Brasil. E de segunda a sexta, enquanto durar a quarentena, estaremos aqui no horário das 18h30, horário de Angola, e 14h30, horário do Brasil. Amém? Glória a Deus. Vamos então orar. Pai, te damos graças por esse momento que aqui estivemos, ó Pai. Te damos graças, Pai, te dou graças em particular pela palavra que tu trouxeste aqui aos teus servos, ao teu povo, através de mim, Deus Pai. E te glorifico pelo discernimento que me foi dado por ti, ó Pai. Graças te damos, Pai, pelo momento, pelas explicações, Pai, pela palavra, pelo louvor e pelo amor que aqui é derramado a ti, ó Pai. Graças te damos pela tua infinita misericórdia, Pai, pelo teu amor, Pai, pelas tuas pisaduras sobre tudo isso, Deus Pai. Sobre tu seres o guia em todo o tempo, Pai, sobre tu seres o alfa e o ômega, sobre seres o início e o fim de todas as coisas, Pai, sobre seres aquele que permitiu um início da humanidade, mas aquele que em meio tempo restaurou a humanidade, Deus Pai, deu redenção à humanidade, Pai, para que pudéssemos chegar ao teu trono, Deus. Então te glorificamos e te damos graças por isso, ó Pai. Pai, abençoa a vida de cada um e sua família, daqueles que nos assistem no dia de hoje. Livra-os de todo mal, Pai, de todo empecilho, de toda condenação, Deus Pai, caia por terra agora, em nome de Jesus, Deus Pai. Toda enfermidade também seja quebrada agora, em nome de Jesus, Deus Pai. Toda falta de entendimento caia agora, em nome de Jesus. E eu declaro paz, sabedoria e bastante saúde, amor e intimidade contigo sobre todos nós, em nome de Jesus. Pai, deixa-nos em paz, guarda-nos em nossas casas e nos livre de todas as adversidades, ó Pai. Assim então clamamos tudo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Obrigado por nos assistirem. Estaremos de volta no domingo, se assim o Pai permitir. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos.